A Grande Mentira, parte 2. Eles vieram até a BBC para dizer: o profeta de Joshua não nos permite casar. Que mentira, que vergonha. Como é que vão enfrentar Deus no último dia? Eu queria saber. A família inteira, 6 pessoas, elas estavam lá como discípulos. A família inteira teve a graça de viajar por todo o mundo, participar em todas as cruzadas. Em ver em primeira mão os milagres que Deus fazia, na presença de milhares, centenas de milhares de pessoas. E havia comentadores comentando: vejam o poder de Deus enquanto o profeta Joshua está ministrando. Observem as curas que estão acontecendo. E esses homens foram pregar, mesmo em algumas cruzadas, sabe? Eles pregaram. E agora uma de suas filhas está indo abertamente para dizer... a sua nora também vem dizer que Joshua fez alguma coisa com elas. Que pena. Que pena. Eu lamento. A Neca, não posso dizer nada sobre ela, sabe? Não a conheço, não estava lá quando isso aconteceu. Isso foi antes de 2006. Então, mas ela não pode ser diferente das 5 pessoas que falaram, que estavam falando mentiras. Então, por que a Neca estaria falando a verdade? Houve outra pessoa que também falou lá, foi a irmã Cara, dos Estados Unidos. Mas a irmã Cara não disse grande coisa. A única queixa que ela fez é que não deixavam ela dormir. Essa foi a sua reclamação. Todo dia estávamos trabalhando, de manhã até de noite, sabe? Então a gente não dormia, apenas 2 horas. Eu também passei por isso. Eu disse isso muitas vezes, que às vezes eu dormia 3 horas por dia, no máximo 4 horas por dia. O meu corpo sentia dores, eu me sentia mal, mas nem por isso eu morri. Eu sabia que eu estava ali para receber formação. Eu sabia que eu estava ali para estudar a Bíblia, estudar mensagens, estudar a Palavra de Deus. Também para apoiar o ministério de todas as formas que eu pudesse, fazer a obra de Deus. Em qualquer departamento que o profeta precisasse, nós estávamos ali para trabalhar. Portanto, a queixa da irmã Cara eu não vejo como grande coisa. Ela não conseguia dormir. Estava sentindo dores no corpo. E a segunda foi que as casas de banho, quer dizer, os banheiros, não tinham portas e sim cortinas. Bom, eu acredito que a África, em geral, toda, não tem portas no banheiro. Isso é coisa da África. E ela não sabia que os banheiros não têm portas na África. Mas é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as pessoas têm portas no banheiro. Eu também estranhei o fato de não ter portas e ter cortina, mas o que é que eu vou fazer? Por amor a Cristo, a gente aguenta. A gente aguenta ficar com cortinas no banheiro e dormir pouco. Bom, mas eu tô aqui hoje, né? Não morri. Nunca fiquei doente. Pela graça de Deus, estou aqui, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Muito bem. Mais alguma pergunta? A última pergunta. Como este documentário afeta o ministério e os ministérios que nasceram da escola? Acho que eu já respondi isso. Bom, esse documentário é uma guerra aberta, sabe? Contra a igreja viva. Eles tentaram desqualificar o verdadeiro homem de Deus. Eles tentaram desqualificar o poder de Deus. Tentaram dizer que todos os milagres são falsos.
Tentaram dizer que não há salvação, que não há uma igreja viva, que não há nenhum homem ou mulher de Deus. Então, o que fica? Resta que toda a gente deve cair numa vida pecaminosa, certo? Portanto, o que eles estão realmente promovendo é encorajar pessoas a perderem a sua fé. É isso que eles querem. Abandonem sua fé, concentre-se nos seus prazeres, no mundo. É disso que se trata o documentário da BBC. É um ataque contra a fé dos cristãos. Mais alguma pergunta? Sim, tem uma pergunta sobre o apartamento do 5º andar, onde o profeta TB Joshua estava morando. O documentário diz que ele morava lá sozinho, que não vivia com a sua esposa, a pastora Evelyn. O que é que o senhor pode falar sobre isso? O profeta TB Joshua e a mamãe Evelyn, durante 10 anos que eu estive lá, vi eles como um casal muito amoroso, uma relação muito maravilhosa entre os dois. Durante 10 anos que eu estive lá, nunca testemunhei nenhuma única vez brigas, discussões entre marido e mulher. Eles eram como qualquer outro casal. Nunca vi coisas ruins. Uma relação sempre maravilhosa, amorosa, carinhosa, como marido, como pai. As suas filhas também, Sarah, Promise e Hurt. As 3 filhas dele. Elas tiveram também a graça de crescer entre os discípulos. Elas iam para a escola e depois da escola vinham e juntavam-se ao programa de discipulado com todos nós. O profeta TB Joshua encorajava suas próprias filhas. Se você quer ter sucesso na vida, por favor, junte-se a este programa de discipulado. Você vai aprender muito. Portanto, elas todas cresceram entre nós. Como um homem de Deus, ele tinha o tipo de entendimento e revelação que ele tinha que estar num apartamento separado quando se trata de dormir. Porque ele queria orar, ele queria receber revelações. Ele queria receber uma mensagem de Deus da parte de Deus. Então ele vivia separado num apartamento, onde estavam os 5 irmãos. A sua mulher vivia no apartamento de baixo, junto com as suas filhas. Era o apartamento dele, mas a esposa que dormia ali. Quando eles queriam se encontrar, eles se encontravam. Ou ele ia ter com sua mulher, ou ela ia lá. Nós não estaríamos com ele. Então, qualquer outro momento, ele simplesmente se retirava e passava um tempo no seu gabinete, orando, buscando a Deus. De tarde, de noite, estudando a palavra, orando, descansando algumas horas. Ele estava sempre entre os discípulos, homens de Deus, e os irmãos dos 5 andares. Portanto, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Homem de Deus, no documentário, eles mencionam que o profeta TB Joshua estava torturando pessoas e discípulos. É verdade? Viste alguma coisa desse tipo? Se chamar tortura correção, acho que é um problema, hein? Sim, para algumas pessoas, a correção pode ser uma tortura na sua mente, na sua psicologia. Quando alguém nos corrige, podemos encarar isso como tortura, mas o profeta TB Joshua estava sempre nos corrigindo com amor. Ele corrigia-nos de acordo com os exemplos bíblicos que víamos na palavra de Deus. Com amor, com cuidado, ele nos mostrava por que esta coisa que fizemos foi errada e o que deveríamos ter feito, para que possamos aprender. É o que ele costumava dizer. Não quero corrigi-lo 2 vezes sobre o mesmo assunto. Não temos tempo a perder. O reino de Deus está com pressa. E só aqueles que têm pressa é que o tomam à força. Por isso, temos que ter uma mente séria.
Quando se vai a um lugar para receber formação, orientação de um homem de Deus, você não pode ficar procurando conforto. Não pode procurar, vou dormir, estou com sono. Você não está numa posição confortável. Não se pode estar à procura de alguém se você não quiser ser corrigido. É isso que é ser discípulo. Discípulo vem da palavra disciplina. Disciplina significa ser capaz de se colocar no caminho certo, de fazer a coisa certa. Corrigir-se a si próprio. Disciplina sem correção não é disciplina. Mas, como eu disse, para algumas pessoas, correção é uma tortura. Por isso, sim, algumas pessoas se sentiam que estavam sendo torturadas. Mas outra coisa que quero dizer, e devo dizer, é que o profeta de Joshua nunca manteve ninguém em cativeiro. Porque essas palavras também foram mencionadas no documentário. As pessoas tinham liberdade para ficar ou não ali. Quem quiser sair, saía. As pessoas eram livres para sair. Se quisesse ficar, iam ficar com o profeta de Joshua e diziam: homem de Deus, obrigado por tudo. Eu quero sair. Então poderiam sair, se não, ficavam. Então o profeta dava liberdade, sabe? Enviava-nos de volta para a nossa casa, nos davam dinheiro para ajudar, sabe? Nos abençoava, sempre nos abençoava financeiramente. Portanto, não houve qualquer tortura. Era apenas treino. Alguma pergunta mais? Homem de Deus, havia uma jovem no documentário, o seu nome era Joque. Ela afirmou que o homem de Deus era o seu pai verdadeiro e que não era permitido estar com os outros, estava fechada num quarto. Foi brutalmente espancada e que o homem de Deus nunca a reconheceu como sua filha. Pode me falar alguma coisa sobre isso? A Joque. A Joque é uma história muito dolorosa por si só. Por quê? Porque a Joque foi abandonada pela sua mãe biológica, provavelmente debaixo de um caminhão. Fora das instalações da igreja. E foi lá encontrada por 2 homens da segurança quando ouviu o choro de um bebê. Tinha apenas alguns dias de vida, um bebê recém-nascido. E o segurança a encontrou. Levou até o profeta de Joshua para dizer: olha, encontramos um bebê debaixo do caminhão na rua. O que fazemos? Então o profeta de Joshua, como um pai amoroso que ele era, tomou a Joque como uma de suas filhas e deu os documentos, colocou o nome dele, o passaporte com o seu nome e tudo, e a adotou. De fato, ela fez parte da família, em vez de colocá-la no orfanato e mandá-la para outra pessoa para tomar conta dela. Porque ele se sentiu que era uma pena, sabe? Ele se sentiu na obrigação de cuidar daquele bebê. E não quis mandar para o orfanato. Vamos ver o que podemos fazer, ele disse. Desde que ela foi abandonada na porta da igreja. Vamos ver o que podemos fazer para ajudar e apoiar. Então a Joque foi levada para dentro de casa. Mamãe Evelyn Joshua pode testemunhar disso. Ela tomou a menina como sua filha, embora não fosse. A Joque não é filha biológica do profeta de Joshua com outra mulher, como eles afirmam ser. Eles podem, a qualquer altura, fazer o teste de DNA e descobrir se ela é ou não uma criança genuína. Mas ela não era uma criança genuína. Filha biológica, não. Por isso, ela cresceu em casa com a mamãe Evelyn.
num verão, quando a Joke tinha uns 12 ou 13 anos, juntamente com a mamã Evelyn e a Promise, filha do profeta. Promise e a Joke têm a mesma idade. Promise Joshua, a filha original do profeta TB Joshua. Ele é a segunda filha, a filha original do profeta TB Joshua. E a Joke tem a mesma idade. Mas de qualquer modo, num certo verão, o profeta TB Joshua pediu-me para levar a sua mulher, a sua filha Promise, e a filha adotada. A filha órfã, a Joke, que foi adotada pelo TB Joshua, para os levar para a Grécia, aqui no meu país, para passarem 2 semanas, ver o mar, ver as tabernas gregas. Eles gostavam dos lugares aqui, comerem, beberem, divertir-se. Então, elas realmente desfrutaram uma vida maravilhosa, tanto na infância quanto no seu crescimento. Mas a Joke, na altura em que entrou na adolescência, quando ela tinha uns 14, 15 anos de idade, como todos os adolescentes, ela começou a se comportar muito mal. E por vezes o profeta tinha que a corrigir e dizer: o que você está fazendo agora? Está errado. Por que você está fazendo isso? Você tem que pensar no que você está fazendo. Nada de prisão. A Joke movia-se livremente entre todos nós. Ela vivia como todos os discípulos, livre. Não tinha prisão. Tudo que mostraram na televisão é mentira. A essa altura, a Joke decidiu abandonar a igreja. Ela disse: eu quero ir embora. E o profeta disse: você é livre. Mas antes de ir embora, eu vou tirar o meu nome do seu passaporte. Entende? Porque ela sairia como: eu sou a filha biológica. O profeta sabia que essa moça era uma perdição. E não uma filha que estava destinada a ser salva. Por isso, ele ordenou imediatamente. Ele iniciou os procedimentos. Ele retirou o nome dele do passaporte dela. E na altura em que ele lhe deu um novo passaporte com o nome verdadeiro, a Joke Coatswill era o nome verdadeiro. Então ela foi libertada para viver a sua vida. E agora, passando por esse tempo, ela está aparecendo na televisão, na BBC, para dizer que é filha biológica do profeta TB Joshua. Para dizer que foi torturada, que estava presa, que fizeram muitas coisas más com ela. Portanto, nada disso é verdade. Estão vendo? Nós estávamos vendo ela todos os dias na igreja. Se ela estivesse sendo espancada, nós iríamos perceber. Mas ela vivia muito bem no nosso meio. Isso está errado. Portanto, mais uma vez, a Joke mentiu seriamente contra a pessoa que a acolheu na sua família, que ajudou a crescer no maravilhoso ambiente de fé. Foi dada a ela a oportunidade de frequentar a melhor escola. O profeta TB Joshua gastou muito dinheiro para enviar ela numa escola particular, tanto na Nigéria como na República do Benin. Mandou ela para a escola britânica, para que ela tivesse um futuro brilhante. Na escola britânica, a Joke teria tido a oportunidade de viajar pelo Reino Unido e estudar numa universidade do Reino Unido, como as suas próprias filhas biológicas fizeram. Mas a Joke queria portar-se mal. Ela preferiu ir embora, preferiu as coisas da sua vida. Fez a sua rebelião. Ela fez a sua própria rebelião e quis viver a sua própria vida.
E alguma das coisas que eu ouvi dizer que ela fez enquanto estava na escola britânica, ouvi dizer que ela estava caindo em tentação de roubar as coisas das pessoas, o dinheiro das pessoas na escola. E esta foi uma das coisas pelas quais ela também foi corrigida. O profeta Tibijojo estava dando tudo para ela, dava dinheiro para ela, as melhores roupas, a melhor educação. Por que é que ela tinha que ir e roubar as pessoas? Uma das coisas que ela fez. Isto é o que eu sei sobre a Joque. Era para ela ser a pessoa mais grata do mundo pelo profeta Tibijojo. Ela era para ela ser grata. Em vez disso, ela foi a mais ingrata. Foi ao público para dizer todas essas atrocidades. Se o que ela fala é verdade, ela não nos disse nada. Por que ela não falou nada? Nós, estrangeiros, que lá estávamos, europeus, americanos, nós gostamos muito dos direitos humanos, sabe? E tudo isso. Portanto, deveríamos saber se tivesse acontecendo alguma coisa de ruim com ela. Portanto, ela foi corrigida como qualquer filha pelo seu pai. Foi uma correção normal. Se a Joque encarou agora como uma punição, como uma prisão que ela viveu, isso tudo é mentira. Mais alguma pergunta? Não é crime acusar as pessoas sem qualquer prova? Sim, trata-se de uma questão jurídica. Dizer mentiras sobre alguém sem provas. Existe lei de difamação que pode ser levada ao tribunal. E começar a acusação, dizer mentiras sobre alguém. Tentar manchar a sua imagem, a sua reputação, apresentar, fazer coisas que são desse tipo, criminosas, como foram mencionadas. Essas pessoas deviam saber o que fizeram sem apresentar qualquer prova do que dizem. Isso é crime, claro. Podem facilmente ser processadas num tribunal. Muito bem. Portanto, se alguma dessas coisas que eles estavam a dizer, se fosse verdade, teria sido muito difícil provar isso. Poderiam simplesmente usar os seus celulares, esconder em alguns lugares, cravar algo se tiver acontecido, né? Se elas tivessem provas, elas poderiam apresentar essas provas, que deveria ser o correto, você apresentar uma prova do que você fala. Apresentar algumas imagens como prova. Poderiam ter ido no médico, né? Tá aqui, olha, atestado médico de que eu fui violentada, que eu fui torturada. Jéssica Namíbia afirma que foi violentada, que fez 6 abortos na sinagoga, no departamento médico. Portanto, nesse departamento médico, a sinagoga havia médicos e enfermeiras. Se a BBC quisesse ser tão exata, se quisesse fazer um trabalho bom, poderia chamar a polícia, poderia procurar um procurador, procurar os médicos e enfermeiras que trabalharam na escola, no departamento médico, para eles testemunharem e dizer, sim, fizemos muitos abortos em discípulas. E removerem essas coisas, sabe? Procurarem e provarem. Por que eles não fazem? Por que eles não mostram? Porque é mentira. Não há dúvida. Se fosse verdade, os mesmos médicos, as mesmas enfermeiras iriam confessar, diriam o que testemunharam, o que viram.
Portanto, é uma pena para todos eles, para a Jéssica, pelo que ela disse. Pergunto-me como é que essas pessoas vão encarar a Deus no último dia.